O Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro. Boa noite. Estamos na segunda semana de maio de 2024 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. E continuamos apreensivos e também solidários a toda a situação de enchentes, de sofrimentos, de agruras que está passando, atravessando e ainda permanece o estado do Rio Grande do Sul. Então, este microfone do programa do Conversa com Leite é mais um veículo para motivar e para divulgar a grande necessidade de doações que o povo gaúcho precisa neste momento. Procure sociedade civil organizada. Procurem as entidades relacionadas ao setor leiteiro ou não, independentemente de quem seja, mas queira ajudar e faça suas doações de toda ordem. Alimentos, roupas, produtos de higiene, enfim, cobertores. Está realmente iniciando o inverno no sul do Brasil e deve estar passando muita privação, muitas penas, muitas dificuldades todas as pessoas das áreas de enchente. Então, mais uma vez, a gente empresta esses momentos e o microfone do programa para levar esta mensagem de otimismo e solidariedade para aqueles que hoje enfrentam essa pesada cruz e também aos amigos que sempre estão acompanhando o Conversa com Leite, mais uma vez essa motivação em ajudar conforme podem, conforme
suas condições permitem às pessoas que estão passando por esta grande dificuldade. No programa de hoje, eu vou apresentar para vocês uma conversa que tive com o professor, pesquisador, profundo estudioso em ciências de computação, em administração, em gestão financeira de propriedades rurais, sobretudo leiteiras, e também um conhecedor de inteligência artificial. Falo com grande admiração da pessoa do professor Cláudio Cap Júnior. Ele que mora na cidade de Palmeira, que também é um município importantíssimo de produção de leite no estado do Paraná, e é pesquisador da Fundação ABC. Nós tivemos uma conversa riquíssima de informações que todos, a partir de agora, poderão conferir comigo. Vamos lá! Conversa com Leite hoje está no município de Carambeí, um dos grandes referenciais do leite brasileiro, para conversar com Cláudio Cap Júnior. Ele que trabalha com um tema que, sem dúvida nenhuma, é de extrema importância para o presente e para o futuro da cadeia leiteira, que são números, gestão de custos, a economia rural em sua essência. Cláudio, seja bem-vindo ao Conversa com Leite. Muito obrigado, agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando com você e a todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado, a satisfação é nossa. Conta um pouquinho da tua história, da tua carreira no agronegócio e no leite. Tá. Então, no leite especificamente, eu tenho um contato pessoal, porque a minha família, meus avós, eles trabalhavam com leite, né? Eles eram leiteiros na minha cidade, em Palmeira, no Paraná. E aí eu cresci ali naquele ambiente, né? E a gente sabe que o amor na atividade leiteira, ele nasce ali, naquele momento da nossa vida, né? Porque ele acaba sendo muitas vezes uma questão muito sentimental, você continuar na atividade do leite, porque ele apresenta muitos desafios, né? E esse momento que eu acredito que ele é bem importante na vida das pessoas para tomar o gosto para seguir a carreira. Mas aí eu fui estudar, falando um pouco da formação, eu estudei administração de empresas e ciências contábeis. Aí, entrando um pouco para o mundo da agronomia e do agronegócio ali dentro da carreira, da parte acadêmica ainda de estudo, eu fiz meu mestrado em computação aplicada à agricultura e fiz o meu doutorado em agronomia. Então, dessa forma, eu fechei um elo assim, entre a ciência financeira, a ciência contábil, a ciência econométrica, que está dentro dessa área de graduação, e fui sempre trazendo no mestrado e no doutorado ter um gancho, né, com essas áreas aí, que são as áreas que eu sempre trabalhei durante a minha graduação. Já entrei focado nessas áreas, e aí terminando ali o mestrado, no mestrado mesmo eu já entrei na universidade como professor. Então eu era professor das disciplinas de agronegócios, de contabilidade rural, gestão financeira, análise de investimento, em ambiente de graduação e pós-graduação. E aí, em um determinado momento, eu entrei numa instituição que é a Fundação ABC, uma instituição de pesquisa, que tem aí aproximadamente 40 anos já, essa instituição, é uma instituição privada, bancada pelas cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal, e aí alguns produtores contribuintes também. Então essa instituição, ela me possibilitou eu trazer muito desse meu conhecimento assim, muito teórico do ambiente acadêmico, né? Misturado com aquilo que eu vivia na prática, com os negócios da família, né? Ela possibilitou fazer esse cruzamento desse conhecimento com o elo a um número maior de produtores rurais. Então a Fundação ABC hoje ela atende cerca de 700 mil hectares a sua área de atuação dentro do Brasil, estado do Tocantins, Goiás, Brasília, Paraná, São Paulo, são assim, regiões de atuação, Bahia, Minas Gerais, que a Fundação atua, sabe? E aí me possibilitou chegar mais próximo, né, do produtor e fazendo um pouco dessa ligação, porque a gente sabe que no ambiente teórico para o ambiente prático, né, tem muita coisa que acontece no meio desse caminho. Então aí também foi uma estrada grande de aprendizado aí na minha vida na Fundação. Recentemente eu estou na Fundação, então hoje eu faço parte do setor de economia rural, pesquisador do setor de economia rural. E eu também tenho uma empresa de consultoria chamada AgroBenchmark, onde eu acabo trabalhando com as partes de contabilidade, com as partes de
de finanças focadas em propriedades rurais, estruturação de fundos de investimento pensando em propriedades, né, em unidades imobiliárias aí espalhadas no Brasil. Então esse é um pouquinho aí da minha história, um pouco longa, acho que na introdução do... É uma história longa e rica de conteúdo, né? A gente não consegue gerenciar o que não conhece. Essa é uma premissa que é um fato. Aquilo que eu não tenho dados, eu não consigo conhecer e não consigo tomar decisões. E a impressão que eu tenho é que algumas fazendas estão muito bem no sentido de gerar dados, interpretar e tomar decisões corretas. Outras, porém, têm dificuldades em organizar, em gerar dados e, dado frente a esta realidade, acabam não fazendo nada no sentido de organização, de interpretação e deixam os números soltos. Certo. Na tua forma de enxergar, qual é o caminho para a fazenda que hoje não faz nada no sentido de gestão financeira, além de pagar boletos e ver se sobrou lá no cheque do leite? Qual que é o caminho para começar a gerenciar dados? Certo. Então, na tua pergunta, a gente já fez uma ligação, inclusive, da parte financeira da propriedade, né, com a importância do gerenciamento dos dados. Quando a gente fala de uma propriedade rural, e foi um pouco por causa disso que eu fui buscar essa formação multidisciplinar que eu falei no começo da nossa conversa. Quando a gente fala da gestão financeira dentro da propriedade rural, ela está muito interligada e interlaçada com a parte, se for a agricultura, com a parte agronômica, mesmo na pecuária, né, com a parte agronômica, a parte zootécnica, a parte veterinária, né, elas estão muito entrelaçadas, né? Então, alguma coisa que eu mexo no manejo que eu faço em qualquer uma dessas áreas aqui vai ter uma consequência grande na parte financeira, né? Então, tem alguns pilares da administração financeira e todos eles dependem dos dados estruturados, certo? Aí, por exemplo, na parte financeira da propriedade, da parte contábil da propriedade, da parte econométrica, que é a parte de comercialização, e da parte gerencial, que é uma parte que liga todos esses pilares que eu falei aqui com o que está acontecendo dentro da propriedade rural, né? Para que essa informação esteja interligada, eu preciso estruturar os meus dados. Bom, para quem não tem nada, começar com uma planilha, começar com um caderno, pode ser interessante. Mas a gente está num ambiente hoje tão rico em disponibilidade de ferramentas para se trabalhar, para que esses dados estejam organizados, que o conselho que eu dou, acho que a tua pergunta foi assim, qual que é o caminho, né? O conselho que eu dou é estudar um pouco essas áreas, pelo menos um pouco, e entender que você vai precisar de uma maneira ou de outra de uma ferramenta hoje, porque as ferramentas digitais elas são um caminho sem volta dentro das propriedades rurais. Por quê? Porque nós estamos vivendo a próxima transformação que vai acontecer dentro do agronegócio, em todas as cadeias, né? Que é a introdução da inteligência artificial dentro de todo o processo produtivo. Então, por mais que você me perguntou da ciência financeira, né, e eu estou tentando falar que está tudo interligado, né? E aí, se você for começar agora, né, o meu caminho procure uma ferramenta digital. Por quê? Porque assim, para eu ter a aplicação, acho que eu fui longe um pouco até, mas para eu ter a aplicação da inteligência artificial dentro da minha propriedade, o que eu preciso? Eu preciso ter um banco de dados estruturados. Então, se eu for começar hoje, for começar num caderno, for começar numa planilha, são muito eficazes para fazer um fluxo de caixa, para fazer um custo de produção e tudo mais. Mas já que eu vou começar, né, eu já começo num ambiente estruturado para eu estar pronto para esse próximo momento que vai chegar, que já está vivendo, que a gente já está vivendo na agricultura, a gente só não consegue sentir ainda esses benefícios. Mas para eu aplicar a inteligência artificial dentro da minha propriedade, eu preciso ter banco de dados estruturados. Por quê? É esse banco de dados estruturados que vai me fazer conhecer. Vai fazer, quando eu falo me fazer conhecer, é fazer o algoritmo conhecer, né? Conhecer cada talhão da sua propriedade, conhecer cada rebanho, conhecer o comportamento zootécnico dos rebanhos, o comportamento veterinário desses rebanhos, né? Então, tentando já voltar para a resposta de forma resumida, depois de fundamentada, né? Já que você vai começar hoje, né, já procure um software,
né? Porque esse é um caminho sem volta para as propriedades rurais. O que seria hoje um exemplo prático da inteligência artificial dentro desses algoritmos, dentro desse banco de dados, te ajudando a tomar decisão? O que me ocorreu na mente quando eu vi tua resposta? Será que, por exemplo, com os dados gerados, a inteligência artificial vai me ajudar a escolher o antibiótico assertivo para os casos de mastite que forem acontecer? É coisas práticas assim? Ou você enxerga outras funções da inteligência artificial? A gente pode pegar alguns exemplos, né? Por exemplo, você falou da mastite, né? Eu não tenho um profundo conhecimento na área veterinária, mas provavelmente o comportamento genético, né? A qualidade genética do animal deve ter alguma interferência na casuística, na casuística na ali frequência das... Posso estar falando uma bobagem aqui, tá? Porque não é a minha área de conhecimento, mas assim, eu quero chegar lá na inteligência artificial junto com isso. Para eu saber fazer, por exemplo, talvez a seleção dos rebanhos, né? Focado em talvez ter uma menor incidência, né? De mastite, assim. Como é que eu vou fazer essa seleção, né? Eu preciso ter um conhecimento grande, né? A gente sabe que o conhecimento genético, apesar dele estar bem dominado, né? Ele ainda pode sofrer interferência de como que eu estou fazendo o manejo de tudo que está acontecendo dentro da propriedade para aumentar ou não esses casos de incidência de mastite. E aí, eu juntando esse banco de dados genético com toda a forma com que eu trabalho dentro da minha propriedade, porque daí é pessoal, né? É como se fosse uma gourmetização do conhecimento, porque eu tenho algoritmos gerais ou conhecimento divulgado pela pesquisa que são gerais, né? Só que aí dentro da minha propriedade, aquilo que eu faço, o ambiente que eu tenho, o tipo de estábulo que eu tenho, a interação que eu tenho das condições microclimáticas ali dentro, né? Será que isso tudo está interferindo dentro daquilo? Então, assim, eu consigo de uma forma mais gourmetizada ou assertiva para o meu rebanho, né, trazer algumas dessas respostas, porque eu junto tudo isso dentro de um mesmo banco de dados, né? Aí dentro, por exemplo, a gente falou do rebanho, que não é uma área que eu conheço, talvez eu falei um monte de coisas fora de sentido, você pode me corrigir. Mas, por exemplo, para eu fazer a produção de comida para os animais, né? Então, cada talhão da minha propriedade tem um conhecimento diferente. Então, por mais que a pesquisa nos indique materiais que possam se comportar bem, que têm potenciais altos de produtivo, conjunto de inseticidas, fungicidas, herbicidas que têm um potencial de funcionar com determinada condição. Esses resultados que são gerados, eles são gerados isolados, certo? E aí eu tenho um efeito de qual que é qual que é o meu talhão? O meu talhão ele é mais arenoso, ele é mais argiloso, né? Isso aqui vai ter uma interferência direta no cultivar que eu estou escolhendo para produzir comida para o meu gado, certo? Aí, bom, então se eu tiver o coeficiente genético desses materiais interagindo com o tipo de solo que eu tenho, com as condições edafoclimáticas, né? Porque as ferramentas digitais hoje, para elas monitorar as condições edafoclimáticas, é mais tranquilo. Então você imagina um coeficiente genético das plantas, com condições edafoclimáticas, com a resposta diferente de ação de princípio ativo, de fungicida, inseticida, herbicida, né? E em cada perceba que eu falei de vários momentos de decisão, né? Escolha do cultivar, a escolha do pacote de insumos que eu vou estar aplicando desse cultivar, a escolha dos fertilizantes que eu vou estar aplicando, né, para potencializar a produção desse cultivar. Cada um desses momentos de decisão, eu posso ter a ajuda, né, de um algoritmo me indicando, pegando o que a ciência, o que a pesquisa divulga de uma forma generalista, mas conhecendo esse comportamento dentro da minha propriedade. Porque, por exemplo, se eu pegar um material que foi divulgado com determinado comportamento e eu pego determinado ano com condição de El Ninho, Laninha, por exemplo, que se comportou dentro da minha propriedade, com 2, 3, 4 safras, né, tocando lavouras de milho, uma cevada, tudo produzindo alimento para o gado, um milho safrinha e tudo mais, com 2 ou 3 safras, monitorando todas essas variáveis que eu falei, na quarta e na quinta, com esse meu banco de dados vai estar estruturado, a inteligência artificial vai ter um embasamento muito grande de falar assim, ó, por mais que por exemplo, num processo decisivo, por mais que esse material seja o melhor, para esse teu talhão aqui, não é ele. Por quê? Da forma com que esse talhão interage com as perspectivas climáticas que a gente tem esse ano, esse material aqui não vai correr tão bem, certo? Então vamos escolher um outro material aqui para se comportar aqui. Ou, não é o material, mas esse pacote de insumos aqui, ele vai estar interagindo de uma forma que esse pacote é mais barato do que esse aqui para você produzir o teu alimento.
Você está entendendo? Eu não sei se eu dei uma volta muito longa, mas eu quis fundamentar Compreensível. a forma com que os dados, Absolutamente. com que a estruturação dos dados vai participar de cada momento, de cada processo decisório. E a gente tem centenas de processos decisórios ao longo do ano, né? Então, só que eu só consigo ter essa gourmetização da informação, ou seja, a informação adaptada para a minha realidade, se eu tiver o banco de dados estruturado. E aí que eu digo, a gente volta lá no comecinho, né, da nossa conversa. Eu preciso estruturar o meu banco de dados porque essa é a próxima revolução da agricultura, que já está acontecendo, a gente está vivendo ela. Mas para a gente viver ela, a gente tem que estar pronto. Tem que ensinar a máquina a aprender a nossa propriedade. Afinal de contas, essa geração de dados, essa interpretação, ela é para tomar decisões e para planejar a estratégia do que será, né? Exatamente. E a inteligência artificial, eu suponho que seja muito mais capaz de cruzar todas essas informações do que a inteligência humana, né? Exatamente. Então é por isso que essa estruturação ela vai ser de suma importância para as propriedades rurais. E como eu vou trabalhar a questão financeira, aí voltando dentro daquilo que é a minha área de atuação, então, né? Tudo que vai acontecer aqui dentro dos indicadores gerenciais, que vai afetar fluxo de caixa, que vai afetar a parte contábil, vai afetar a parte de comercialização da propriedade, tudo que vai acontecer aqui, ele é influenciado pela parte gerencial. A parte gerencial é a ciência financeira cruzando com a ciência agronômica, com a ciência veterinária, com a zootecnia, são essas áreas se cruzando. Em que sentido? Uma decisão errada aqui afeta tudo que vai acontecer aqui. Se eu tiver uma maior previsibilidade nas questões técnicas aqui, eu vou ter uma maior previsibilidade financeira. E não tem coisa melhor para um gestor financeiro do que ter previsibilidade, para ele tomar as decisões assertivas. Está entendendo? Quando a gente imagina os investimentos futuros, talvez aqui seja um dos pontos que mais intriga e mais causa, de certo modo, prejuízos na atividade, que é justamente aonde alocar recursos. Quantos produtores dentro da sua estrutura se faz essa pergunta? Poxa, eu tenho 200 vacas, será que devo ou não devo colocar mais 50 ou mais 100? Devo fazer um barracão, colocar ordenha robotizada, colocar, enfim, barracão climatizado e tantos passos a serem dados. Uma vez que a gente tenha banco de dados robusto, uma vez que a gente tenha previsão de quanto ganho se terá em leite, em receita, para cada um desses investimentos, estipular qual a melhor forma ou qual a melhor oferta de recurso financeiro para ser aplicado é possível, uma vez que o produtor pode usar recurso próprio, pode ter linha de crédito, quanto tempo de financiamento, já se chega nessa possibilidade? Sim, então perceba que você falou desse banco de dados estruturado, né, nos dando suporte para pensar em novos investimentos ou pensar no futuro da propriedade. E isso é, assim, o principal insumo para eu fazer uma modelagem financeira hoje, né, é a informação do comportamento técnico daquilo que eu estou investindo, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar um robô, por exemplo, né? Qual que é a consequência desse robô para a minha propriedade? Eu preciso ter um embasamento técnico, né? Porque ele vai tirar alguns recursos humanos, vai tirar... isso aí vai se pagar, né? De tirar esse recurso humano, né? Ah, não, mas se eu colocar o robô, eu tenho um banco de dados que me mostra, por exemplo, que eu vou aumentar a média de produtividade. Aumentando a média de produtividade, será que esse aumento de média de produtividade específico vai ser suficiente, né, para pagar isso? Então, assim, com esse banco de dados estruturados, com essa informação disponível, né, eu posso projetar o meu investimento. Então, é muito mais fácil, é muito mais assertivo eu fazer uma modelagem de investimento ou modelar a viabilidade desse investimento quando eu tenho subsídio, né, cada vez mais próximo da minha realidade, daquilo que pode acontecer na consequência daquele investimento que eu vou fazer. E isso serve para qualquer coisa. Para eu aumentar o rebanho, por exemplo, eu preciso ter uma noção, por exemplo, do tamanho da minha área, do potencial de produzir alimento dentro daquela minha propriedade que eu tenho, né? Ou se eu vou ter que comprar comida de alguém, né? Para eu saber o potencial de produção, eu preciso ter o histórico estruturado da minha propriedade, não concorda? Para eu entender se é viável aumentar o rebanho. Ou se não for viável, eu vou comprar comida, né, de outros lugares. Né? Vai ser viável eu manter esse rebanho? O custo financeiro de eu aumentar o meu patrimônio em animais aqui imobilizado, né? Ele vai se pagar se a minha propriedade não for suficiente para eu trazer alimento, né? Então, assim, para todas essas modelagens, a atividade sempre aconteceu.
sem o banco de dados, né? Mas quanto mais estruturado eu tenho, mais assertivo eu consigo ser. E aí eu descarto um projeto, ou eu aceito um projeto, né? Partir para esse investimento de fato, com uma probabilidade de acerto muito maior. Eu vou lhe dar um exemplo prático do que ilustra todo esse cenário que eu coloquei na pergunta anterior. No ano passado eu estive fazendo uma palestra sobre mercado de leite, e na ocasião era para um público de uma cooperativa de crédito. E a gerente desta cooperativa me disse o seguinte: Juliandro, dentro dos meus cooperados eu tenho 4 casos que na minha forma de enxergar são semelhantes. Produtores que contraíram crédito para fazer um barracão e fazer um compost barn, confinarem suas vacas. E destes 4, um está muito feliz, os outros 3 estão severamente preocupados. Estão, inclusive, com dificuldades financeiras. E ela me perguntou por que isso acontece. Eu, obviamente, respondi a ela, mas entendo que respondi de forma muito simplificada. Eu disse a ela: provavelmente o produtor que está bem conseguiu transformar em leite, melhorou seus índices zootécnicos que justificaram o investimento e ele está conseguindo honrar seus compromissos e está ganhando dinheiro. E possivelmente os outros não conseguiram aumentar a sua produção e aí estão em dificuldade. Provavelmente existam outros fatores que a gente não consegue medir e de repente, se conhecesse caso a caso, conseguiria. Talvez a inteligência artificial possa fazer assertivamente essa previsão de para quem vai dar certo e para quem vai dar errado, dado as suas características? Ela vai aumentar muito a chance de não errar, mas ela não vai ser 100%, dificilmente, né? Qualquer modelo que a gente pega, a gente não chega em 100% de assertividade, né? Mas a chance de errar vai ser muito menor. Assim, para uma instituição financeira, se tiver acesso ao banco de dados da propriedade, e aí todos os fatores que, igual você falou, né? Tem muita coisa envolvida nessa resposta, né? Dessa pergunta dela, né? A gente não sabe tudo que está, o balanço patrimonial de cada caso, como que eles começaram esse projeto. Será que algum já começou com uma dívida um pouco maior, que tinha um custo financeiro maior, e daí já foi rodando um pouco? A gente não sabe. Então, se a instituição financeira tiver esse banco de dados estruturado, a chance dela errar um projeto de investimento vai ser muito menor, né? A chance dela errar, né, um crédito que ela forneça, né, a chance dela não receber, se tiver um banco de dados estruturado e uma confiança nesse banco de dados, com certeza ela vai acertar muito mais. Importante ter isso aí, né? Para o sistema financeiro, para o sistema de seguros, que eu consigo fazer um seguro mais barato se eu conhecer a propriedade. Eu sei que a tendência dessa aqui ter mais problemas é muito menor do que a outra. Então eu posso fazer um seguro gourmetizado em cada situação, né, de cada propriedade. Enfim, todo mundo que está dentro da cadeia do agronegócio vai sofrer impactos por essa nova transformação que a gente está vivendo. A gente veio com a tecnologia embarcada nas máquinas e agora a gente vai dar muito sentido para essa tecnologia embarcada, com essa inteligência embarcada nas máquinas agora. Sem dúvida nenhuma. Cláudio, talvez uma pergunta importante que eu preciso lhe fazer agora, que é dúvida de uma série de produtores, é o conceito de custo fixo na atividade. Porque é muito simples a gente entender os desembolsos, o fluxo de caixa, aquilo que eu coloco necessariamente para aumentar a minha produção na rotina do dia a dia, mas os custos fixos às vezes passam despercebidos, os arrendamentos, as depreciações. Qual o conselho ou qual a argumentação que na tua prática você faz para quem não entende bem na rotina do dia a dia o que é um custo fixo? Certo. Até eu abordo bastante isso no meu livro, tem um livro chamado Gestão Financeira de Propriedades Rurais. Aí tem um capítulo que eu abordo bem essa questão assim do custo variável e do custo fixo e de como que a gente pode tratar isso de uma forma gerencial que isso fique leve para as propriedades, certo? Porque o custo fixo, a questão de ratear custo fixo, por muito tempo foi um sofrimento muito grande para os gestores de propriedades rurais e a gente tenta simplificar esse conceito e deixar isso muito mais leve. Mas voltando para a parte conceitual, né, o que é um custo fixo e o que é um custo variável, certo? Vamos pegar o caso da agricultura, por exemplo. Se eu pegar uma propriedade aí com um talhão de 100 hectares, por exemplo, e a propriedade é desse tamanho, para eu fazer esses 100 hectares, eu vou precisar
de máquinas para fazer essa área, vou precisar de pessoas, né? Vou ter uma estrutura administrativa para fazer esses 100 hectares, vou ter custos técnicos, né? Terceirização aí agronômica, vou ter bastante gente me ajudando, vou ter despesas administrativas de uma forma geral. Quando eu tenho máquina, eu tenho depreciação dessas máquinas, eu tenho o custo financeiro da existência dessas máquinas, né? Então repare que tudo isso que eu falei aqui, esse meu conjunto de estrutura que eu tenho, certo, para operar esses 100 hectares, ele é um conjunto que não vai mudar em função da cultura que eu estou escolhendo. Então repare, se eu escolher plantar soja ou se eu plantar milho, eu não vou demitir ou contratar alguém, eu não vou trocar minhas máquinas, eu não vou trocar meu agrônomo por causa disso, inclusive ele que me ajudou, eu não vou ter uma estrutura financeira diferente, né, uma estrutura administrativa diferente. Isso aqui não muda em função do sistema de produção que eu estou escolhendo dentro da propriedade, certo? Agora, na hora de eu montar o meu sistema de produção, dependendo de quais são as culturas que eu escolha, aí eu vou ter uma composição diferente de custos. Então repare, vamos pegar um exemplo aí. Escolhi plantar milho para fazer silagem. A hora que eu plantei o milho, que eu escolhi o cultivar, eu vou ter o custo daquela semente específica, vou ter uma demanda de fertilizante específica para o milho, né? Para o meu talhão, para o milho. Vai ser uma fórmula diferente, vai ser uma quantidade diferente, né? Vou ter conjunto de fungicida, inseticida, químicos, né, diferentes ali em função dessa cultura. Vou ter um custo financeiro que vem do custeio dessa cultura, que é para essa cultura, né? Se eu escolher milho, se eu escolher soja, muda, né? Vou ter, então, o financeiro, o seguro dessa cultura específico. Repare que tudo que eu estou falando aqui, a parte óleo diesel, tá? que eu vou gastar nesse talhão vai mudar de acordo com a cultura que eu estou escolhendo. As manutenções das máquinas vai mudar de acordo com o sistema de produção que eu escolhi. Então repare que ao eu optar por culturas diferentes, eu mudo a composição de todos esses itens, certo? Então esses itens eles variam em função da cultura que eu estou escolhendo. Já esses itens no começo que eu falei que compõem o custo fixo, eles ficam fixos. Eles não mudam em função da cultura que eu estou escolhendo. Então aí eu tenho uma divisão principal. Os custos fixos não vão mudar em função do sistema de produção que eu escolhi e os custos variáveis vão mudar em função do sistema de produção que eu escolhi. E aí a gente separa eles de uma forma, assim, que da parte gerencial fica muito mais fácil. Assim, um dos principais erros que a gente vê na hora de eu fazer uma ligação entre a parte agronômica e a parte financeira é eu carregar o custo fixo em alguns sistemas de produção e eu sacrifico esse sistema de produção porque o custo fixo deu inviabilidade para uma cultura específica ali dentro, certo? E aí esse é um dos principais erros. Eu costumo falar que gestão financeira, se for para fazer errado, é melhor não fazer, porque o feeling é melhor do que fazer uma metodologia errada. Então, aí a composição do sistema de produção, eu vou ter assim, basicamente a decisão vai vir aqui, eu vou ter uma receita do sistema de produção que eu escolhi, vou ter todo o meu custo variável e vou ter, depois da receita menos os custos variáveis, eu vou ter a margem de contribuição. Essa margem de contribuição tem que pagar esse custo fixo, certo? E depois sobrar meu lucro, antes do imposto de renda e tudo mais, certo? Então, ou seja, eu não preciso colocar esse custo fixo aqui dentro e daí fazendo decisões erradas em sistemas de produção, porque eu coloquei esses caras aqui dentro e coloquei critérios subjetivos para rateio, né? O que vai mais? Vai mais o custo fixo mais no verão ou no inverno? Vai mais para a soja ou vai para o milho safrinha? Vai mais para o trigo no inverno? Certo? São todas decisões que são subjetivas, que podem me fazer carregar muito o custo de uma cultura e fazer eu erroneamente decidir por não plantar ela. Você entendeu? Então, assim, acho que, indo pela tua pergunta, esses são os conceitos de custo fixo e variável e a forma com que, basicamente, a gente deve tratar eles dentro de um sistema de produção. Muitíssimo interessante. Uma dúvida que é recorrente, também nesse ponto de custo fixo, é a questão da valoração de arrendamento, que dentro da teoria da economia precisa, como um fator de produção importante que é o solo, a terra em si, precisa ser considerado. Estabelecer uma percentagem, por exemplo, aquilo que o mercado financeiro pague com a menor rentabilidade, um juro de poupança sobre o valor real da terra, é um caminho, ou eu devo considerar aquilo que na prática, no meu lugar, é cobrado pelo arrendamento real de 1 hectare? Qual dos dois caminhos é mais assertivo? Repare, uma propriedade rural ela é uma empresa.
essa empresa ela tem vários negócios ali dentro, certo? Aí eu tenho a cadeia da agricultura, tenho a cadeia da pecuária de leite, tenho... Um dos negócios ali dentro é o negócio imobiliário, certo? Então, por mais que a terra seja minha ou seja uma terra arrendada, o negócio imobiliário faz negócio com esses outros negócios. A gente chama de unidade de negócio. Então o negócio imobiliário, ele, por si só, ele tem o seu desempenho financeiro. A terra valoriza, vai ganhar um pouquinho na valorização e você vai receber um arrendamento aqui. Então eu tenho uma remuneração do arrendamento, né, que é o aluguel dessa área, mais a valorização imobiliária. Esse negócio já está acontecendo. Eu não preciso complicar a minha vida. Esse valor do arrendamento eu pego e transfiro ele para as unidades que vão usar essa terra. Então eu pego o arrendamento, jogo aqui para a agricultura e eu vejo o resultado da agricultura, certo? Interagindo depois com o negócio imobiliário. Mas eu arrendo para a agricultura e a agricultura paga o arrendamento. E aí o valor, qual que é o valor do custo da terra, então, dentro do custo fixo? É o valor, o melhor arrendamento que eu teria naquela condição ali que eu estou locado. A melhor possibilidade que eu teria para arrendar a minha terra eu tenho que considerar como o custo da terra. E esse é o custo que eu tenho que cobrir ele. Porque se eu fizer a conta e eu não cobrir esse custo e ele me der prejuízo, significa que eu estou trabalhando para bonito, né? Posso até ter o ganho imobiliário ao longo do tempo pela valorização, mas o uso de momento é o ganho prejuízo. imobiliário vai acontecer nesse negócio imobiliário. A agricultura ela tem que pagar o arrendamento. O ganho imobiliário vai acontecer naturalmente aqui, sabe? Se a agricultura não for capaz de pagar o arrendamento, eu tenho que pegar e arrendar. Não tem sentido de existir aquele negócio. Eu estou trabalhando para dizer que eu estou trabalhando. Dentro de um exemplo prático no leite, vamos supor que 1 hectare de terra valha R$100 mil. Uhum. E que esse hectare, se eu fosse arrendar para alguém, eu receberia mensalmente ou anualmente, sei lá, R$2 mil, como exemplo. Esses R$2 mil precisam ser convertidos em litros de leite e aplicados no meu custo, para justificar esse uso da terra. Você diz a terra que está dentro das construções ou a terra que está no sistema produtivo? Terra geral no sistema produtivo, neste caso considerando que aquele espaço foi 100% destinado para atividade leiteira. Aí sem pensar em rateios, né? Então, são as formas de você olhar para esse negócio aí. Porque eu não sei como que é a maturidade, né, da cadeia da região que vocês estão instalados, né? Mas aqui, por exemplo, se eu não produzir comida, eu posso comprar a comida aqui. A cadeia está bem estruturada aqui nesse sentido. E aí, volta na mesma questão. Quando eu tenho um processo agrícola acontecendo, eu tenho uma unidade de negócio, que é a unidade da agricultura, certo? E a agricultura, ela tem a oportunidade de vender para outros produtores aquele alimento. Então, só que o que ela faz? Em vez de vender para outros produtores, eu vendo para minha própria unidade de pecuária de leite. Está entendendo? Então, assim, eu vejo esses processos, todos eles segregados. E aí a pecuária, ela tem que ser capaz de pagar a compra desse alimento da agricultura. E certo? Esse custo de terra já está embutido da lá. Agricultura. Então perceba certo. Que está tudo segregado aqui, ó, e cada um está no seu lugar, existindo ali. Mas é uma questão assim, gerencial. Você pode falar assim, não, mas eu vou juntar tudo isso aqui. Aí se você juntar tudo isso, você coloca o arrendamento dentro aqui da pecuária direto, né? E aí você não tem essa relação de, o que eu estou produzindo aqui, eu tenho que pagar o custo de oportunidade da venda desse alimento, né? Você está se posicionando como gerente pensando assim no teu negócio. Tá? Essa é uma posição gerencial tua, certo? Mas o fato é que você precisa, por mais que você separe as coisas ou que você junte elas, né? O que importa é você dominar a metodologia que você está trabalhando para que você potencialize os seus ganhos, certo? Eu vejo que segregando as unidades de negócio eu consigo enxergar de uma forma muito fácil e simples tudo o que está acontecendo dentro da minha propriedade e em cada lugar que eu possa atuar. Né? Porque às vezes o meu problema está na agricultura, não está na pecuária. Se eles estiverem segregados, eu consigo atender eles. Se eles estiverem todos juntos, se eu dominar a metodologia de entender ali dentro o que está acontecendo, está tudo bem, sabe? São questões metodológicas do gerente dessa propriedade. Quando chega, por exemplo, casuística de produtores de fazendas que não estão bem do ponto de vista financeiro, normalmente o problema está aonde? Pensando... Tem vários, assim, dentro da consultoria, né, que eu faço, que eu abordo as propriedades especificamente, aí a gente faz um trabalho grande aí dos indicadores técnicos, a gente faz um trabalho dentro do fluxo de caixa, que é uma coisa que tem pegado muitas propriedades ultimamente. Enfim, todas essas vertentes, elas podem... eu falei dos pilares, né? A contabilidade talvez seja menos responsável, né? Eu consigo deixar uma contabilidade mais barata, né? A mais barata possível. E é o que eu consigo, né? O meu processo produtivo não vai afetar a minha contabilidade.
Mas a parte mercadológica, ou seja, o meu sucesso na negociação dos meus produtos, né? Quando é o caso da agricultura. O leite ele não tem tanto esse poder aí, né? Porque você é tomador de preço naturalmente, né? E isso é mensal, né? A parte da agricultura eu já tenho estratégias que eu consigo colocar dentro da propriedade. Mas vem da estratégia de comercialização, vem de fluxo de caixa. Às vezes eu sou um bom produtor, tenho um ótimo lucro na minha atividade produtiva, mas meu fluxo de caixa me estrangula. E aí ele pega todo o meu lucro, tudo aquilo que eu sou eficiente nesse lado aqui, eu deixo na mesa, na cadeia, aí nesses outros itens, sabe? Então eu tenho que olhar para todos esses pilares e estratificar eles, né? Para tentar entender onde está o problema. Entendi, não existiria neste caso um problema específico, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e aí tem vocação da propriedade, né? Às vezes eu estou insistindo numa coisa que ela não tem vocação, tem várias, né, possibilidades, então cada caso realmente é um caso, né? Rotineiramente as propriedades que estão bem, elas obedecem uma lógica de ter, por exemplo, custos de mão de obra na ordem de 10 a 12% do faturamento bruto, ou não necessariamente existem direcionadores que cravam limites de percentagem. Por isso que eu digo que o banco de dados estruturados ele ajuda muito nessa questão, porque às vezes eu posso ter uma mão de obra um pouquinho maior, né? Mas eu estou com uma estrutura de máquinas um pouco menor, né? Então eu vou ter que ter mais gente para compensar, né, essa estrutura de máquinas, esse investimento menor aqui. Então eu tenho menos depreciação, menos custo financeiro e uma coisa um custo fixo menor compensado por uma mão de obra maior. Isso, então assim, teria que entender cada caso. Qual que é o ideal, né? O ideal é você estar tirando o máximo possível de uma mão de obra qualificada, né? Ali e mais barata possível, com um conjunto de máquinas mais eficiente possível, né? Esse processo inteiro. Mas não tem um número assim, sabe? Acho que a inteligência artificial consegue nos ajudar a fazer essas ligações todas, porque aí eu tenho uma mão de obra X, R$500 por hectare, por exemplo, né? Aí eu tenho um conjunto de máquinas X que vai me dar um custo de reposição, vou falar um valor aí, de R$900 por hectare. 900 mais 500 tem R$1.400, certo? Aí eu vou falar, esse meu 1.400 está caro. Mas daí eu vou ver minha propriedade, é uma propriedade que ela é toda cheia de curva, são talhões pequenos, tem um operacional bem difícil de você fazer, sabe? Então é muito difícil de eu fazer essa ligação direta e te dar um número que vai ser a referência, tá entendendo? Eu tenho que pegar o caso da propriedade e fazer esse estudo generalista nela. Aí se eu estratificar propriedades semelhantes, aí eu consigo já. Mas como é que eu consigo estratificar propriedades semelhantes? Com uma ferramenta. Porque essa ferramenta vai ter a mesma metodologia. Os algoritmos vão lhe dizer. Exatamente. Você está entendendo como vai ser importante a entrada das ferramentas digitais e como é um caminho sem volta para as propriedades? Meu amigo, como é que você imagina os próximos 10 anos no futuro do leite, com esses aspectos relacionados à influência da inteligência artificial, decisões baseadas em estratégias financeiras? Como é que vai ser 2034? Assim, muito difícil a tua pergunta, porque ano que vem está difícil da gente prever já. Mas é ousada essa questão, Mas né? vamos falar uma tendência que a gente tem observado. Cada vez maior. Isso já se falava mais de 10 anos atrás, nos bancos de faculdade já se falava. A gente tem observado um movimento cada vez maior de as propriedades terem a necessidade de crescer, as propriedades de leite, né? De terem um volume muito grande, porque o volume muito grande vai te dar a possibilidade de você investir nessa estrutura, porque a margem é muito apertada e sempre foi, né? E aí a gente tem que o produtor de leite ele tem que ser muito profissional em tudo, né? Ele tem que ser um excelente agricultor, ele tem que ser um excelente ele tem que ter um excelente manejo no rebanho, né? Ele tem que ter um excelente controle de doença, um excelente controle de reprodução, ele tem que ser profissional em tudo, né? Então eu só consigo assim melhorar minha eficiência profissional com a ajuda de pessoas muito capacitadas, né? Mas e com a ajuda de ferramentas que me tragam subsídios para que eu melhore esse processo produtivo. Para que eu consiga ter essas ferramentas, né? E para que eu consiga sobreviver dentro dessas margens, eu vou precisar crescer em volume. Então eu imagino as propriedades até 2034 cada vez maiores, as propriedades de leite, certo? Acho que é uma das tendências aí que eu acredito que tem uma grande chance de se realizar. Pequenos produtores se juntando, né? Fazendo condomínios, os produtores grandes absorvendo algumas operações, né, de outros produtores. A sucessão é um tema que já foi pior, hoje está sendo muito debatido, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer, né?
as propriedades pequenas e médias têm uma dificuldade muito grande de manter, principalmente na atividade da pecuária de leite, você fazer a sucessão, você convencer, né, o teu filho que todo aquele processo que é familiar, né, é onde ele vê várias oportunidades aí nas cidades, né, para ele se encaixar, né, em condições que ele vai ganhar alguma coisa muito semelhante, trabalhando muito menos, né. Ele tem que ter sido picado por aquele bichinho que a gente falou no começo, né, passou a infância dentro da propriedade e aquilo te dá o dom, né, de você trabalhar com a propriedade de leite, que vai te fazer se manter dentro da atividade, porque vai ter várias opções muito atrativas ali que vai sempre tentar essas novas gerações das pequenas e médias propriedades, né? Então é um desafio muito grande a existência das pequenas e médias propriedades. O futuro nos instiga ao mesmo tempo que fascina e assusta quando nós imaginamos a inteligência artificial e o quanto nós teremos que nos adequar a ela, porque é caminho sem volta. Exatamente. Muito bem. Amigos, espero que todos tenham apreciado a conversa com o Cláudio da mesma forma que eu apreciei. Cláudio, deixe uma última mensagem para o público do Conversa com Leite, antes da gente se despedir. Bom, a mensagem que eu deixo para os produtores rurais, né, que estão nos assistindo é: estruturem, né, suas propriedades, conheçam os seus números, conheça seu fluxo de caixa, conheça os seus indicadores gerenciais da sua propriedade, certo? Porque muitas vezes você pode fazer muita movimentação, faz um esforço enorme para ganhar dinheiro e essas coisas podem estar deixando escapar muito fluxo financeiro teu. Então você pode aumentar muito a tua rentabilidade melhorando esses processos, se é que você ainda não tem, né? Esse é um recado para aqueles que ainda não têm esse processo. Sem dúvida nenhuma. Meus amigos, obrigado pela audiência de vocês e principalmente, Cláudio, agradeço demais teu tempo, teu conhecimento, aprendi muito contigo e em breve a gente vai conversar novamente, se Deus quiser. Eu agradeço a oportunidade, tá, de estar perto do teu público, do Conversa com Leite, né? E peço para que quem puder me seguir lá nas redes sociais, tem o meu perfil pessoal, CCAPJR, que eu vou colocar aqui no vídeo, e vou ter também o perfil da AgroBenchmark, tá bom? Maravilha. Um abraço, gente. Até mais. Tchau. Todas as pessoas que passaram sua infância na geração analógica, neste grande grupo eu me encontro, às vezes têm certa dificuldade em falar de inteligência artificial, de falar de algoritmos nos ajudando a tomar decisões. Mas é inevitável, é caminho sem volta. A geração de dados, a utilização deste dentro de softwares, para que estes possam nos ajudar a entender não somente a nossa realidade, mas a realidade global de fazendas que se encontram nas mesmas situações e detêm os mesmos dilemas que nós, é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta que cada vez mais estará presente e precisamos de estudiosos, de entendedores e principalmente pessoas que, além de estudar e entender, são generosas o suficiente para nos ensinar. Caso do querido amigo e professor Cláudio, que nos concedeu essa entrevista que para mim foi bastante significativa e sem dúvida nenhuma pude aprender muito, assim como eu tenho certeza que os amigos que ora acompanham o Conversa com Leite e acompanharão via YouTube a qualquer tempo no futuro, também poderão aprender. Eu gostaria de deixar mais uma vez o agradecimento e o registro às empresas que apoiam financeiramente o Conversa com Leite. A Lely, a Gelgás, Bonete Agronutri, Rações Batavo, Rumo Nutrição Animal, Fitobiotics, aditivos alimentares naturais e também aos amigos do Rancho do Leite. Muitíssimo obrigado por estarem sempre ao nosso lado e fomentando, auxiliando aquilo que é a grande razão de existir do Conversa com Leite, que é levar mensagens de otimismo, conteúdos técnicos de utilidade e também, desta maneira, poder transformar o futuro nosso na atividade leiteira, deixar ele cada vez mais promissor. E é pensando sempre de forma promissora que nós deixamos o nosso abraço e nossas orações para o povo do Rio Grande do Sul, que hoje passa toda essa dificuldade, mais uma vez me referindo à problemática da enchente. Dias melhores virão, tudo vai ficar bem. Aos amigos que nos ouvem agora, deixo também a mensagem de otimismo que, sem dúvida nenhuma, a nossa atividade leiteira terminará um ano, se Deus quiser e assim permitir,
também com excelentes resultados econômicos. Vamos manter sempre este bom foco, esta boa meta. E na semana que vem, cá estaremos novamente para mais um episódio do Conversa com Leite. Um grande abraço. Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também nós temos um trabalho já feito e realizado em Minas Gerais, né, e estamos também iniciando o trabalho no estado de Goiás. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição? Pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho. É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina. E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.
Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Com uma equipe altamente qualificada e assistência personalizada. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro.